E aí, galera, tudo bem? Professora Diana Faustino para aula de história, tá certo? Que vai falar um pouquinho sobre o imperialismo na região da África e da Ásia, tá certo? A princípio, vamos tentar entender sobre que contexto isso aconteceu, né? O imperialismo na África ocorre no século XIX, tá certo? E na Ásia vai ocorrer no século XX. O século XIX sobre a regência, né, do Tratado da Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim? Foi um encontro, tá certo, que ocorreu lá em 1884, 1885, o encontro das megas nações, das supernações, tá certo, que estão dispostas aí, França, Inglaterra, Japão, Bélgica, Portugal, Espanha, tá certo, lembrando que a Alemanha e a Itália, né, vão tentar entrar nessa disputa imperialista também, já que eram nações assim recentes, principalmente a Alemanha no sentido de revolução industrial, né? Ela vem com tudo na segunda revolução industrial. Então essas mega nações se reúnem, tá certo, e dividem um território africano como se fosse uma partilha mesmo, como se fosse uma fatia de pizza, né? Essa aqui é para tu, essa aqui é para tu, essa aqui é para tu, essa aqui é para tu. E é claro que eles tinham um objetivo, tá certo, de colonizar. Eles tinham o objetivo principalmente de fazer o que? Extrair os recursos naturais daquela região, tá certo? E é claro que para isso eles teriam que acreditar em alguns conceitos que diziam para eles mesmos, principalmente conceito civilizatório, né? Através da figura eurocêntrica, né? O eurocentrismo, tá certo? O eurocentrismo ele está relacionado à raça europeia como centro de todas as coisas, né? A Europa como centro de todas as coisas, tá? E nessa chargezinha a gente vê claramente, certo? A questão aí da Europa, tá? A questão da Europa e dos Estados Unidos, levando os povos africanos e os povos asiáticos como um fardo. Eles tomaram para si o fardo da civilização, então eles tinham a missão, tá certo, de civilizar as outras áreas. É claro que eles tinham também um objetivo primário, tá certo, e essencial, de extrair as riquezas naturais, minerais e todo tipo de riquezas, diamantes, ouro e tudo que ele pudesse encontrar, tá certo, nesses territórios, nessas regiões, tá? Então, na região ali do território africano, nós vamos ter a presença da Europa, extraindo, né, em grande quantidade. De forma sutil, os Estados Unidos também já entram nessa disputa, e na Ásia nós vamos ter a figura de três importantes, né, dominadores: a Europa, tá certo, os Estados Unidos e o Japão, que vai tomar, né, posse e tornar-se um grande império ali nas regiões asiáticas, no que diz respeito à China e às Coreias, tá certo? Ele vai tomar aquela região e vai ser um pontapé inicialzinho aí para a Segunda Guerra Mundial. Nessa lógica, foram criadas duas teorias: o darwinismo social, que acreditava na seleção natural das raças, e por essa ideia a raça europeia, tá certo, era uma raça superior às outras raças, e por essa razão a neocolonização, a nova colonização que ocorreu no século XIX e século XX deveria acontecer novamente nos territórios da África e da Ásia. E o evolucionismo social. E o que era o evolucionismo social? As pessoas, né, as civilizações, elas estavam divididas em três grupos: bárbaros, primitivos e civilizatórios, tá certo? Civilizações. Quem eram os bárbaros? Eram os africanos. Quem eram os primitivos? Os asiáticos. E quem eram os civilizados? Os europeus, tá certo? Então essa visão é uma visão muito eurocêntrica, tá, do imperialismo, da colonização
como um todo, tá certo, senhores? Essa foi um pouquinho aí da nossa aula, tá? Estamos vendo aí o assunto que diz respeito ao imperialismo na África e também na Ásia, que eu acabei esquecendo de colocar ali o nomezinho, tá joia? Mas aí esse é o nosso assunto, beleza? Para vocês um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho, bye bye.